Ok, pronto. Bom, deu o nosso horário. Então, mais uma vez, boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Novo Horizonte. O primeiro recado da noite é a água fluidificada. Quem ainda não pegou, dá tempo de correr até a cozinha, pegar um copo com água. Se tiver mais de uma pessoa assistindo pela mesma telinha, um copo com água para cada um. Pode ser uma garrafinha? Pode ser uma jarra? Pode. E aí a garrafa ela fica fluidificada durante a semana inteira, a jarra também. E aí quando diminui, enche de novo, faz uma prece e ela se mantém fluidificada, tá bom? E assim, é água, né? Vai hidratar, vai ajudar a gente na nossa saúde também. Então, pode fazer isso sem problema algum. Segundo recado é a conexão de internet. Se por acaso cair a conexão, der algum problema, insiste, continua tentando, né, reconectar, quantas e quantas vezes precisar. O time da recepção está atento e puxa todo mundo, tá bom? Então não tem problema se cair a conexão, insiste. Se mesmo assim tudo der errado, não consegue conectar mais, continue ligado com a gente pelo pensamento para receber o passe. A questão é que o pensamento ele começa a, né, devagar com facilidade. Por isso que a gente pede para ficar ligado para assistir a preleção. E antes de passar para a preleção, queria falar mais um recadinho. Nós temos na casa um formulário para vibrações, que nas casas físicas é chamado de caixa para vibrações, ou livro, caderno para vibrações. Nosso caso, que é online, é um formuláriozinho online, onde você coloca o nome de quem precisa das vibrações. Tá? E o que acontece? Todos os dias, ao meio-dia, é feita uma vibração para aquele nome. Então, esse nome vai ficar ali por durante um período, mais ou menos um mês, recebendo vibrações. Tá? Então, posso pedir para mim? Pode. Posso pedir para alguém querido? Pode. Ou vou fazer uma cirurgia, ou minha mãe vai fazer uma cirurgia, posso pedir a vibração antes? Posso pedir vibração depois? Pode. Ah, eu tenho sonhado com meu avôzinho que já desencarnou. Posso pedir para ele? Pode. Ah, mas eu também queria pedir vibrações para o meu cachorrinho que não está bem. Pode? Pode. Tem um espaço ali para pets, tá? Então a gente pode pedir vibrações para os nossos pets, para os pets do vizinho, né? Que de repente aquele cachorrinho que não para de latir, em vez de brigar com o vizinho, põe ele na vibração, tá? Pega o nomezinho dele, vai ajudar bastante. Vai por mim. Eu já fiz isso e deu certo. Então, fica a dica, vai por mim. Vibração para o petzinho também vale. Então, é isso. Eu, depois que terminar a preleção, eu coloco ali o formulário, o link do formulário para as vibrações, tá bom? Porque se eu colocar agora, todo mundo vai acessar o formulário e não vai assistir a preleção. Então a gente espera, tá? Passar a preleção, a gente coloca o formulário ali para colocar as vibrações. E pode-se colocar esse nome a qualquer hora. Esse formulário fica aberto 24 horas por dia. As vibrações só que fazemos aqui meio-dia, hora do Brasil. Tá? Essas vibrações diariamente. Sábado, domingo, não importa. Né? 7 dias por semana, ao meio-dia, tem essas vibrações. Gente, não vou atrapalhar mais. Então, hoje a preleção é com a nossa amiga Suzana. Vamos envolvê-la em nossas vibrações amorosas, que ela seja muito inspirada na noite de hoje. Amiga, está contigo. Obrigada, Valneia. Boa noite a todos. Valneia, vou partilhar uns slides, não sei se tenho permissão para o fazer. Pode, pode partilhar. Posso partilhar? Desculpem. Por em modo de apresentação. Estão todos a ver o slide? Sim. Pronto. Então, boa noite a todos. Vamos, como é habitual, nos trabalhos das Casas Espírita, começar com uma prece, uma simples prece. E vamos pedindo a todos
convidando a todos neste instante para fecharmos os olhos, não porque seja nenhum ritual que seja obrigatório, mas porque é mais fácil a nossa concentração, abstraindo-nos um bocadinho daquilo que nos envolve e vamos tentar focar o nosso pensamento em Jesus, no nosso Mestre, nos nossos mentores amigos e vamos dizer-lhes: meus amigos, obrigada por estarem connosco, obrigada por nos envolverem na vossa luz, na vossa paz, no vosso equilíbrio. Obrigada por aqui nos encontrarmos todos, nesta sala, neste cantinho, onde vimos à procura de amparo, de auxílio, de amizade, de ajuda para os nossos problemas. Permite, Pai, que ao longo dos próximos minutos consigamos manter-nos focados, levando daqui o ensinamento que se faz necessário para cada um de nós, para que no mundo lá fora, no nosso dia a dia, o possamos aplicar. Agradecemos-te, Pai, por aqui nos encontrarmos e permite que a tua luz nos envolva neste instante e ao longo de todo o tratamento, para que quando a sessão terminar, possamos levar o que cada um efetivamente precisa para enfrentar a vida lá fora. Que assim seja, Pai. Então, eu hoje coube-me um tema que é o Evangelho no lar. Nem sempre é fácil falar de um tema que é recorrente na casa, não é? Muitos de nós já ouvimos falar do Evangelho no lar. Espero que a maioria de nós consiga fazê-lo, mas é exatamente o desafio também que se nos coloca, é este, é trazer o tema de uma forma apelativa, clara, simples, para que todos possamos aplicar o Evangelho no lar. E quando não estamos na doutrina ou quando temos pouco conhecimento, achamos que há sempre uma técnica, um segredo qualquer, algo assim extraordinário que possa ser utilizado, realizado por alguém que tenha grandes conhecimentos e que é essa técnica e esse segredo que nos auxilia e que nos ajuda. Pois, à medida que vamos estudando, vamos percebendo que este segredo é algo tão simples, tão fácil e que é acessível a todos nós, que a maioria de nós já conhece, simplesmente não lhes atribui o valor real nem a eficácia real desta técnica. E é disto que vamos falar um bocadinho ao longo dos próximos minutos. Então, em que é que consiste o Evangelho no lar? Ora, fazer o Evangelho no lar não é nada mais, nada menos do que criar uma barreira, como a que está aqui na imagem, à volta das nossas casas. Uma proteção para nós que ali habitamos, mas também para todos aqueles que dividem o lar connosco. E esta barreira, que é invisível à maioria dos nossos olhos, não é? Posso-vos garantir que ela funciona, que ela é extremamente eficaz e que se a fizermos com fé, se seguirmos os passos um a um, nós vamos rapidamente começar a notar diferenças no ambiente fluídico, no ambiente vibracional, no ambiente dos nossos lares. Eu trago-vos um pequeno exemplo. Quando nós ferimos um braço, por exemplo, daquilo, raspamos, caímos, raspamos o braço, ficamos com uma ferida feia. A primeira coisa a fazer não é pôr um penso. A primeira coisa a fazer é limpar a ferida, é? Lavá-la, colocar depois um cicatrizante e só depois podemos pôr um penso para a isolar. Este
exemplo simples, mostra que há todo um processo e um caminho, uma ordem, uma sequência que deve ser seguida por todos para que a limpeza da ferida seja eficiente. O mesmo acontece com os nossos lares. Há todo um processo, uma metodologia, uma ordem que devemos seguir. Também é importante que nós, que habitamos o lar, possamos garantir que só lá entra quem nós deixamos entrar. Para ultrapassar esta barreira, é preciso ter ou a porta aberta, ou alguém que deixe entrar, ou alguém tenha, por exemplo, a password, como agora se usa nos computadores, para poder acessar ao ambiente da casa. E quem é que atribui essa password? Quem é que abre a porta? Os habitantes daquela casa. Então, a primeira coisa a fazer é nós também limparmos o nosso ambiente psíquico. Como é que fazemos isso? Simples. Nós temos que limpar os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas palavras, dentro e fora do lar. Quando nós mudamos a forma de estar e de agir, atraímos para o pé de nós aqueles que pensam da mesma forma. Ora, se nós vibrarmos sempre, sei lá, na tristeza, na angústia, no ciúme, nós atraímos para o pé de nós aqueles que pensam exatamente desta forma. Ora, se nós queremos mudar, se nós queremos que o ambiente da nossa casa fique mais leve, mais salutar, também temos que mudar os nossos pensamentos para que as nossas companhias também se alterem. Então, vamos começar a controlar um bocadinho a nossa psicosfera e utilizamos uma ferramenta que também para nós é fundamental, que é a prece. Porque cada vez que eu oro ao Pai, eu mudo a minha vibração. Cada vez que eu oro ao Pai, eu me ponho em condições de ser auxiliada e amparada e ajudada. E também vêm junto de mim aqueles que, como eu, também oram ao Pai e acreditam no Pai. E depois de nos limparmos a nós com a prece diária, vamos limpar os ambientes dos nossos lares. Então, como é que eu faço isso, Susana? Olha, esta imagem é extremamente simples, mas é muito elucidativa. Então, o que é que ela nos diz? Ela nos diz que nós nos devemos preparar para ir fazer o Evangelho no lar. Então, devemos escolher um ambiente da nossa casa, um espaço em que possamos estar calmos, serenos, não ser interrompidos, onde não tenhamos a televisão a funcionar, onde possamos ter desligado os telemóveis para não estarmos constantemente a ouvir a vibração ou o próprio toque do telemóvel. Devemos ter preparado os livros que são necessários para fazer o Evangelho no lar e que eu já vou falar um bocadinho sobre o assunto. Vemos ali em cima da mesa um jarro, uns copos. Vemos que temos ali uma família composta por um pai, uma mãe e 3 crianças. Então não há limite de idades para fazer o Evangelho no lar. Todos podem participar. E quando o fazemos à nossa volta, os amigos espirituais nos rodeiam, vêm amparar-nos, vêm ouvir os nossos pedidos, as nossas necessidades e vêm, no fundo, uh, fazer, dar mais força e mais eficiência ao nosso Evangelho e à nossa limpeza espiritual. Também podemos usar, se assim preferirmos, uma música de fundo, porque a música eleva o pensamento, eleva a vibração, mas uma música calma, serena, preferencialmente instrumental, uma música clássica, sem voz, para que sirva apenas para a harmonia do ambiente, mas que não nos traga uma distração adicional. Então, e depois de nos prepararmos, como é que isto se faz? Bem, a primeira coisa a fazer é escolher um dia
da semana e 1 hora para o fazer. Há dia certo? É aquele dia em que eu tenho disponibilidade. Qual é a melhor hora? Aquela em que eu posso estar mais livre e liberto para o fazer. Pode ser desde às 6 da manhã, à meia-noite, à segunda até ao domingo. É o dia que der para fazer. O que importa é que seja esse dia que eu escolho, seja o dia em que eu, todas as semanas, nesse dia da semana e nesse horário, eu vou realizar o meu Evangelho no lar. Porquê que é importante esta consistência do dia e da hora? Primeiro, porque ao escolher esse dia e a hora, os nossos mentores sabem qual é o dia e a hora em que eles devem estar nos nossos lares, em que nós nos dispomos a receber Jesus. E, portanto, fazem-se presentes nesse horário. Quando o horário não é certo, não é definido, mais difícil se torna para eles acompanharem-nos. Depois, deve ser constante porquê? Porque a proteção do nosso lar é algo que deve ser mantida. Quando eu tomo um antibiótico, o médico receita-me tomar um antibiótico, por exemplo, de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas. E porquê que é importante que quando está a chegar esse prazo eu volte a tomar o medicamento? Porque ele começa a perder efeito e eu tenho que voltar a tomar uma nova dose para que a substância no sangue volte a fazer efeito e a proteção e a atuação seja mais eficiente. Ora, quando nós garantimos esta consistência do dia e da hora, no caso do Evangelho do Lar, nós garantimos que a proteção dos nossos lares durante aquele período vai se manter e nós vamos voltar a reforçá-la semana após semana. Mas, Susana, eu posso fazer Evangelho todos os dias? Claro que sim. Não há limite para fazer o Evangelho no lar. Não há nenhum impedimento. A única coisa que se solicita é que, se é para fazer todos os dias, possamos escolher uma hora que seja comum todos os dias, para ser mais fácil. Ou, nos momentos mais críticos, eu posso fazer 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, é conforme a família tem disponibilidade e tem condições para o fazer. Agora, no mínimo, nós devemos fazer Evangelho no lar 1 vez por semana. E vão ver que é uma coisa extremamente rápida, simples, e não vai demorar muito do nosso tempo, mesmo nas nossas vidas agitadas. Então, quem é que deve fazer o Evangelho no lar? Bem, bom seria que todos fizessem, todos aqueles que habitam aquele lar possam fazer o Evangelho no lar. Mas há situações que nós não conseguimos. Há lares onde isto ainda não pode ser, não é possível. Primeiro porque eu moro sozinha, então eu tenho problemas em fazer o Evangelho no lar sozinha. Não, primeiro, nunca estou sozinha. Segundo, se sou eu que habito aquele lar, eu vou tentar defender o ambiente daquele lar. É possível fazer o casal? Ótimo. Venham dois. A família, os filhos, o cão, o gato, o periquito, todos podem estar naquele ambiente onde eu faço o Evangelho no lar. Porque fazer o Evangelho no lar é trazer Jesus para dentro do lar. E Jesus é uma boa companhia para todos nós. Todos, sem exceção. Então, o que importa é que quem quer fazer de coração possa estar presente naquele Evangelho. Eu não devo obrigar ninguém a fazê-lo. Primeiro, porque se eu for obrigada, eu não o faço de vontade. Não é? E, portanto, não tenho fé, estou ali por obrigação. E o que nós queremos é que a pessoa esteja de vontade, com confiança, de coração aberto, orando por si e por todos aqueles que habitam o lar. Também devo preparar a água. Como o Valnei disse no início, a água é fundamental. A água pode ser em garrafa, ou em copo, ou como diz a imagem, uma jarra, não é? Há quem ponha só num copinho, um copinho para cada um, e deve ser colocada no início do Evangelho no lar, para que no final desse Evangelho cada um possa beber a sua água.
Se houver pessoas doentes, ponha uma garrafinha separada, um copo separado. E porquê? Porque a água recebe todos os fluidos, é um solvente universal. E é um líquido onde os amigos espirituais com facilidade colocam medicamentos, remédios, fluidos que são necessários a cada uma das pessoas que vão beber aquela água. É engraçado, por isso é que nós nos centros, nas casas espíritas presenciais, nós temos sempre o passe e a água fluidificada no final. E muitas vezes a água, abrimos uma garrafa e distribuímos a água por os copinhos e cada pessoa, quando bebe água, a água tem um sabor diferente. Há uns em que a água é amarga, outros é doce, outras têm cheiro, outras sabem a remédio, porque cada um recebe aquilo que vai precisar. E, portanto, mesmo no nosso Evangelho no Lar, a água é fundamental, portanto, não se esqueçam de a colocar. Como é que isto se faz? Trago-vos aqui. Primeiramente, começar com uma mensagem, porque para harmonizarmos os pensamentos, para todos ali acalmarmos um bocadinho. Trago-vos aqui 3 propostas de livro de mensagens. Ah, Susana, mas eu não tenho. Primeiro, hoje em dia na net há tanto livro disponível de mensagens que basta abrir um. É fácil, até nos telemóveis nós conseguimos aceder. Mas que isto não seja impedimento para não realizar o Evangelho no lar. Depois devemos fazer uma prece de início, como aqui fizemos. Simples, não há prece certa nem errada, não é preciso uma prece muito longa. As crianças também podem fazê-lo. O que interessa é que seja uma prece que nos ligue, que nos mostre que vamos iniciar aqueles bocadinhos, estes pequenos minutos em que nos vamos associar ao amigo Cristo e aos amigos espirituais. E, portanto, vamos pedir-lhe o amparo para estes minutos. Não há, como digo, remédio certo. Depois, podemos fazer, quem tem condições, abrir o livro dos Espíritos, uma pergunta ou duas, ou não tenho livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, também estão disponíveis na internet. Mas, Susana, eu não tenho internet, não faz mal. Tenho a Bíblia, ótimo, abram a Bíblia, ou a casa, leiam um bocadinho e vão começar a ver que, se abrir o livro dos Espíritos e o Evangelho, as duas lições vão ser complementares. Ou se abrirem a Bíblia, a mensagem também chega da mesma forma. Depois, comentar essa mensagem. Pensar o que é essa mensagem me traz para mim, isto é fundamental. Porque eu não estou aqui a ler mecanicamente uma mensagem e sigo o processo. Não. Importa que eu, segundo a mensagem que me calha, eu veja, eu a discuta com os elementos que estão na mesa a fazer este Evangelho, o que é importante daquela mensagem para mim. O que é que eu posso trazer daquilo para a minha vida, para a minha forma de estar, para a minha forma de agir. Por exemplo, sai-me o perdão das ofensas. Então eu tenho que pensar. Eu tenho mágoa de alguém, eu já perdoei a ofensa que alguém me possa ter feito, ou eu ainda aguardo no meu coração. Ou eu já pedi perdão a alguém a quem eu ofendi e magoei, ou eu já me perdoei a mim própria por coisas que fiz ou deixei de fazer, porque o perdão tem tantos sentidos, não é? Importa é que cada um traga para si. E a mensagem é para todos, não é só para o marido, ou só para a mulher, ou só para os filhos. Não, é para todos, porque a mensagem que vem é para a família. E, portanto, convém que todos pensemos nela. No final, uma nova prece a agradecer o amparo, a ajuda dos amigos espirituais, que durante aqueles minutos em que estamos em prece e a falar da mensagem do Cristo, nós nos colocamos em condições de poder ser auxiliados por os amigos espirituais, até por os mentores do Centro Novo Horizonte, por aqueles amigos que estão encarregues
de ver o nosso processo e de nos poder amparar e auxiliar, vibrar também pelos outros, porque ninguém está tão mal que não possa pedir para o outro, para o próximo, e no final beber o tal copinho de água que vos falei, necessário para o nosso equilíbrio. E todo este processo, desde que se inicia até que termina, não deve durar mais do que 15, 20 minutos. Portanto, vejam, durante a semana, 15 minutos não é nada do nosso dia e pode nos trazer tantos, tantos benefícios. Então, e quais são os resultados deste Evangelho no Lar? O que é que cada um de nós ganha ao fazê-lo? Pois trazemos a luz, como diz a imagem, para o nosso lar. E com o hábito da prece, nós não só limpamos o ambiente, como garantimos que ele se mantém limpo. E, portanto, mesmo aqueles que estão no nosso lar e que não querem fazer o Evangelho no lar, e quando nós fazemos a prece, envolvemos todo o lar, envolvemos todos esses irmãos que compartilham o teto connosco e pedimos também para eles. E não são raros os casos em que as pessoas às vezes começam sozinhas na família a fazer o Evangelho no lar e passado algum tempo a família vai se juntando. Isto mostra a eficiência do Evangelho na limpeza, na harmonia que cria dentro dos nossos lares. Depois, porque ao fazer o Evangelho no lar, há ondas de harmonia que envolvem o ambiente familiar e que se instala com o hábito da prece. Também criamos e fortalecemos as barreiras magnéticas, a tal proteção que criamos à volta dos nossos lares, não é? Criando uma energia positiva que atrai a segurança, que atrai a proteção espiritual, que traz benefício para aquele grupo familiar. Mudamos a psicosfera também daqueles que ali habitam. Ajudamos, no caso dos jovens e das crianças que participam connosco, porque desde pequeninas começam a ter contacto com os ensinamentos do mestre. Quando discutimos o que é que a mensagem traz para nós no nosso dia a dia, estamos também a ajudar os nossos filhos a perceber que a vida é feita de escolhas, há caminhos que temos que escolher. Então, saibamos qual é o caminho do bem, o que é melhor para cada um de nós. E esse caminho é sempre seguindo o exemplo do mestre e as lições que o mestre nos deixou. E, portanto, desde a tenra idade, habituá-los ao culto do Evangelho no lar traz benefícios para eles enquanto pessoas, e a eles enquanto seres em progresso e em crescimento, e também para a família. Depois, porque o Evangelho no lar nos traz saúde, saúde física, mental, espiritual, não é? Traz luz para todos nós, traz harmonia, traz equilíbrio para o nosso ambiente familiar. E quem nos diz isto foi Chico. Quem tiver dúvidas sobre como fazer o Evangelho no lar, o Centro Novo Horizonte, eu aqui vou pedir um bocadinho a ajuda do Valnei. Se eu disser alguma coisa menos correta, agradeço que ele me corrija. Mas o Centro Novo Horizonte tem o Evangelho no lar às quartas-feiras, às 19h20. Eu vou pedir ao Valnei que no final ele possa partilhar esse link para quem está sozinho e quer fazer acompanhado, sentir-se envolvido. É sempre muito gostoso quando nós partilhamos e as opiniões até das leituras uns com os outros. Quando eu estou sozinha e tenho medo de fazer, que nunca fiz e tenho que começar a fazer, e isto parece ser tudo muito complicado, e será que é a ordem certa? Então, junto-me ao Centro Novo Horizonte, aprendo com eles, faço com eles, e quando tiver confiança, então já posso fazer sozinha, sem, uh, sem me guiar por eles. Mas acredito que quem se junta facilmente depois quer continuar e não quer deixar fazer com o grupo. É-me pedido sempre uma história ou um livro para que possa indicar. Trago-vos aqui hoje uma coisa completamente diferente. A maioria de vocês já devem conhecer. Eu gosto muito destes Amigos da Luz. É um grupo espírita com humor. Traz os exemplos da doutrina, os ensinamentos da doutrina de uma forma simples, alegre, bem disposta. E tem este sobre o Evangelho no lar. São
11 minutos, são três ou quatro histórias sobre como não fazer o Evangelho no lar. Ou seja, tudo aquilo que nós não devemos fazer, de uma forma lúdica, alegre, bem disposta, engraçada. Recomendo a todos, basta procurar no YouTube, eles vão agradecer, porque quanto mais visualizações, melhor é para o grupo, não é? Para eles. E eu recomendo sempre vivamente estes amigos, porque trazem lições muito acertadas. E às vezes nós, com os exemplos deles, temos maior facilidade em memorizar e interiorizar as lições. Agradeço, não é, a oportunidade e cabe-me também fazer o encerramento. Vou convidar, agora que fizemos o Evangelho, falámos sobre o Evangelho no lar, vamos convidar Jesus a entrar nos nossos lares. Convido a todos a fecharmos os nossos olhos e a agradecer ao Pai a oportunidade que Ele nos dá de aprendermos a vivenciar o seu Evangelho de amor. A oportunidade que nos dá de seguirmos a sua mensagem. Agradecer ao Pai por tudo o que Ele tem feito por cada um de nós, pelos aqueles seres que habitam connosco, os nossos familiares, por todos os desafios que tem colocado a nossa vida, mas também todas aquelas alegrias de termos vencido, ultrapassado as dificuldades, que têm sido tantas, mas que nós temos sido capazes, com a proteção divina, de as ultrapassar. Rogamos ao Divino Amigo para que continue a assistir cada lar que aqui se faz representado, que continue a ajudar-nos a mantermos o equilíbrio, a fé, a coragem, a persistência no bem. Agradecemos, Pai, por a doutrina, por o Centro Novo Horizonte e por todas as casas onde a tua mensagem é divulgada e onde o amparo, a caridade se faz presente. E rogamos, Pai, rogamos por todos aqueles que ainda não te conhecem, por todos aqueles que passam momentos difíceis, onde a dúvida assola os seus corações. Rogamos por todos aqueles que estão perdidos nas malhas do vício, das drogas, do álcool, do jogo. Rogamos, Pai, por todos aqueles que estão presos nas suas prisões mentais, mas também presos no ódio, no orgulho, no egoísmo. Rogamos por todos os países em guerra, para que a paz se instale nos corações dos homens, para que haja concórdia e fraternidade entre todos. Permite, Pai, que roguemos também por todos aqueles que estão à beira da partida, para que levem nestes minutos finais a prece em seus corações e peçam verdadeiramente auxílio de coração, porque o Pai é um Pai amoroso, abnegado, que não nega nunca amparo a quem lhe solicita. Que a luz divina entre em cada um dos lares e possa permanecer até à próxima semana. E que assim seja, Pai. Graças a Deus. Salmei, a palavra é sua. Super obrigado, Suzana. Adorei a preleção. Adorei a comparação que você fez com a medicação, né? Então, por isso que precisamos fazer a cada semana, senão passa o efeito. Muito legal mesmo. Gostei. E tudo, muito, muito cheio.